Começar na literatura e na música, eu tive algumas coisas que me ajudaram bastante. Uma delas foi gostar do rock and roll, né? O rock and roll, ele é mais fácil de tocar do que, por exemplo, o chorinho, que é a música regional, a música das pessoas que tocam bem, onde eu vivo, né? No meu nicho ecológico. Mas o rock and roll, ele tem uma característica interessante, apesar da pobreza harmônica, que são os personagens do rock and roll. Eu gosto muito do personagem do roqueiro. Um personagem em crise, um anti-herói principalmente, foram os roqueiros que mais admirei, né? Chico Science, o Kurt Cobain do Nirvana, o Jimi Hendrix, aqueles que morreram aos 27 anos, o Nick Drake, né? Que nem é tão roqueiro, mas enfim, o Jim Morrison. Então esse tipo social em crise, ele revela muito do que na sociedade é a família. A família também é uma crise, né? E hoje eu vejo que esse tipo psicológico e social do roqueiro, ele está começando a ser desentendido, apesar de estarmos numa revolução tecnológica, uma revolução aí do consumo e numa possibilidade hoje do ser humano se expressar de forma mais fácil, até pelos meios que dispomos hoje, nem precisar daquele circo, daquela parafernália musical ou de palhaço para poder falar e ter e se expressar, né? Porque acima de tudo, o rock, ele como ele não tem aquela riqueza harmônica, tanto da música clássica, do jazz ou do chorinho, no caso da música regional de onde eu vivo, ele tinha mais aquela atitude e aquele cuspe social de você negar a sociedade de onde você vive e romper com as barreiras que faziam parte da arte bem feita, bem desenhada e também da sociedade. Esse tipo social roqueiro, esse tipo em crise, tem sempre aquele lado tolo das pessoas que tentam, através do clichê, ser o que não são. Eu vejo hoje o Lobão, né? Um cara que sempre criticou o sistema, o governo, mas hoje ele já não pode fazer. Então eu vejo que nós estamos voltando a uma idade média social. Na época era o Lobão, era o Engenheiros do Havaí, era o Legião Urbana. Nesse desbunde de começar a tentar fazer num país provinciano e de interior e de uma sociedade ridícula, que na época era o Didi Mocó, os Trapalhões, era o Pelé vendendo Vitaçai, era a Xuxa, que tinha aquela aparência de prostituta, não com todo respeito à pessoa da Xuxa, mas vendendo sensualidade para crianças de 3 4 anos, né? Um Brasil bem grotesco, bem. Não sei nem como a gente sobreviveu àquilo. A geração que sobreviveu àquilo, aquele tipo de apresentadora de televisão vendendo sensualidade para crianças, eu acho que hoje poucas crises não derrubam, não. Né? Quem sobreviveu àquilo. E aquele desbunde todo veio antes do crack, né? Que é um agente também danoso, né? E de uma gravidade terrível dentro da sociedade e dentro do grupo que levantava a bola das drogas, né? Eu me lembro que eu gostava do Pink Floyd, do Led Zeppelin, e esse pessoal levantava muito a bola das drogas, porque as drogas na época no interior era a maconha, né? Que é o THC, que é uma droga bastante leve, né? E causa uma certa bagunça psíquica, mas fisicamente, socialmente não era assim tão horrível, né? A maconha na época, nos anos 90 ela era até muito barata, né? O cara que era traficante de maconha no interior não era traficante, era um cara pobre, lascado, né? Que também fumava aquilo ali. Hoje a coisa mudou muito com a questão da grana, quando a grana entrou na jogada. E o Pink Floyd, que usava aquela psicodelia, tudo aquilo lá, né? E com isso muitos músicos americanos, o pessoal do jazz também começou a entrar por certas coisas até mais pesadas, de forma autodestrutiva. E isso também participou da vida de muitos roqueiros que se destruíram, né? Que expandiram e se destruíram, como Hendrix, Janis Joplin, né? O próprio Jim Morrison, né? E mais cedo, mais recentemente, o Kurt Cobain do Nirvana, que foi um cara assim que surgiu do underground com energia incrível, tocando muito mal
e com uma expressão da sua própria psique muito forte e interessantíssima. A música do Nirvana, pelo menos foi para mim. Foi o que me levou a ser roqueiro na época, entrar numa banda de rock e colocar logo 5 a 10 músicas do Nirvana, do Ramones no repertório. Nisso já se tocava aqui o rock nacional do Titãs, né? Que era um rock que hoje eu vejo como rico, como muito bom, né? E a cada dia mais, porque hoje o que temos aí é uma grande porcaria, clichê, né? Os caras se tornam artistas antes de se tornar músicos ou antes de se tornarem poetas ou escritores, né? Eram letras muito boas da nossa, que retratavam a nossa sociedade, e aquele primeiro desbunde, né? Do Renato Russo, né? O desbunde roqueiro que veio depois daquele desbunde sexual e daquela família católica que foi o tropicalismo, né, do Caetano e desse outro pessoal também, que eu considero um rock dentro da MPB, o Caetano, porque ele não tocava como Tom Jobim, né, nem tinha aquela voz legal que gente como Ney Matogrosso tinha, mas conseguiu fazer a sua música, é uma música interessante e rica, né, também, né, de certa forma. Não, de muitas formas. Então com isso eu tento analisar a figura do roqueiro. A figura do roqueiro também aqui onde eu vivi, ele foi criado e recriado e destruído, né? Ele sempre foi colocado de lado pelos verdadeiros provincianos e muitos deles até tentaram ser roqueiros, né? Mas aquele roqueiro que tomava Fanta, uva e que nunca usou nada e que nunca trepou, o tripé do rock and roll, ao falar desse roqueiro, como o Kurt Cobain do Nirvana, o Axl Rose do Guns N' Roses, o Slash talvez seja até mais roqueiro do que o Axl, né? Que o Axl vem daqueles problemas psicológicos da infância, né? De ter sido molestado pelo pai, como Michael Jackson também. O Slash, ele já tem a vestimenta do roqueiro, do cara que é roqueiro, que vive a vida de roqueiro, né? E com suas drogas e sua forma de viver. Então, por aqui, o que é que acontece no interior de país subdesenvolvido? Então, tem aqueles roqueiros que, na verdade, são os roqueirinhos da mamãe, né? Os roqueirinhos da mamãe, ou os roqueiros que tentam ser, né? Tentam fugir do catolicismo das suas famílias, né? E nisso, o primeiro bote que acham é o rock, ou um teatro, ou ser músico, ou escrever um livrinho ali. E nisso, como diz Belchior, se preparam para ser como os nossos pais, né? Ou como Raul Seixas explicou bem, calçar seu sapato 36, né? Ou 37. E assim se segue. Eu acho que o roqueiro ele vai estar sempre em crise se ele for verdadeiro. Porque o existir é muito complicado. E o roqueiro ele tenta ser um filósofo dentro da música. Talvez por tocar pouco, ter pouca construção para fazer, ele precisa da desconstrução, do barulho, da distorção e do overdrive. Yeah.